Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. O nome desse canal aqui é Amor Incondicional. Vocês já viram outro vídeo aí? Vai ver para vocês entenderem esse aqui, gente. Esse aqui eu falei que ia contar a experiência, né? Já falei no outro canal lá tudo que eu tinha para falar. Então vou contar, vou contar, porque senão vai ficar muito grande, tá bom? Cenário aqui eu coloquei, vim aqui debaixo do pé de manga, gente. Sempre vai ser assim, ou não vai ser. Assim, na hora que eu tiver que gravar qualquer tipo de conteúdo, ou vai ser aqui, né? Quando eu estiver lá em Vitória, em Vila Velha, eu vou, né? Vai ser outro tipo de cenário, não vai ser aquele negocinho assim, não. Tá bom? Vocês estão me entendendo, né? Então vamos lá. Vamos começar. Quando eu. Isso já tem mais. Eu falei 25 anos, mas tem mais. O sonho deve ter uns 25 anos, mas quando aconteceu isso, eu já estava uns 3 anos nessa denominação, nessa igreja, né? Aí, o que aconteceu? Nessa igreja eu limpava a igreja. Né? Eu acho que quando eu fiquei nessa denominação uns 23 anos, eu acho que eu fiquei. Aí, na época que eu tive esse sonho, eu cuidava eu e umas 3 amigas minhas, né? E a gente limpava a igreja. Então, assim, qual era a orientação? É que a gente chegasse na igreja, limpava, se chegasse, não encontrasse, não tivesse a outra, que às vezes a gente combinava de encontrar na igreja, né? Aí era pra gente ficar esperado, entra na frente na igreja, passava o cadeado, tipo assim, mas não trancasse o cadeado, era toda uma orientação que a gente tinha. E ficasse ali na frente esperando até as outras chegar para depois a gente ir lá pro anexo para abrir, que a porta abria na porta da igreja, a gente tinha a chave da igreja, da porta do fundo. A gente abria e depois vinha e abria as portas da frente. A porta da frente. Então, era assim. Então, no sonho, aí já, agora é o sonho. Eu sonhei que quando eu chegava, eu não encontrava as outras amigas minhas, irmãs da igreja, que a gente limpava junto, e eu abri o portão, abri o cadeado e passava o cadeado, mas sem trancar o cadeado, e sentei ali na frente tinha um degrauzinho assim, eu sentei e fiquei esperando. No sonho eu ouvi um barulho que vinha do anexo, lá atrás, né? Tinha um corredor assim que era grande, e eu ouvi um barulho. Quando eu ouvi esse barulho, eu pensei comigo assim, eu vou sair, porque um barulho lá atrás, eu vim sair. Quando eu vim, eu fiquei no meio do pátio da igreja, que era uma distância assim, de uns 5, acho que uns 5, 6 metros para o portão, eu fiquei no meio, entre onde eu estava sentada e no portão. E veio um homem do anexo, que veio lá de trás. Eu olhei, e ali onde eu estava, que eu olhei, virei para olhar, para ver ele, eu me neutralizou. O olhar dele me neutralizou e eu não ia, eu fiquei parada, não ia, não se movimentava. Aí eu peguei e olhei, virei, assim, olhei para ele, assim, sabe? Ele estava muito bem vestido, ele estava vestido assim, bem social, uma roupa bem bonita mesmo, sabe? Bem, bem apresentável. Eu olhei no olho dele, quando eu olhei, eu vi no olhar dele um olhar sabe, de ódio, de domínio mesmo, aquele olhar assim que. Tanto é que me neutralizou.
E eu entendi que eu estava em frente ao próprio inimigo, aquele que não ama a minha alma. Aí eu olhei para o céu. Aí eu olhei para o céu e falei, eu não falei, eu clamei dentro de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu vi que ele ia acabar comigo ali. Aí quando eu olhei, clamei mesmo, sabe, aquele clamor com, sabe, de confiança mesmo. Que o único que podia me socorrer naquele momento não era eu correr. Eu olhei, tinha umas nuvens, olhei e estava as nuvens. E entre as nuvens, aqui é a nuvem, né? Tem as nuvens bonitas, eu vi um formato de um leão aqui, ó. Por que que daqui eu olhava e eu vi um formato de um leão? Porque eu vi o formato de um leão aqui. Eu vi a movimentação dele aqui, eu saía por aqui, ó. Aí eu vi o formato de um leão. E eu via que no formato de um leão, eu via até as patas, sabe? Isso foi minha experiência, gente. E ele deu aquele bramido, sabe? Ele deu aquele rosnado, assim, você tem? Eu nunca vi um rosnado, não, mas foi aquele negócio de leão, não. Assim, nem, não lembro como é que é, mas eu vi que deu aquele bramido. Aí aquele homem que estava lá, aquela coisa que estava lá, que em formato de um ser, de um homem, ele ia dar um passo para chegar perto de mim, ele parou. E aquilo, o bramido chamou a atenção dele. E lá, entre as nuvens, saiu uma voz que falava assim, nela você não toca. E ele foi e olhou para mim, eu olhei assim, fiquei olhando e eu vi assim qual era a intenção dele mesmo. No olhar dele eu sabia qual era a intenção dele. Ele só falou bem assim, olhando para mim. Nela eu não toco não, mas neles eu toco. Aí eu vi sair do anexo uma fila de, de criança, de criança para adolescente. Essa foi a visão, o que eu vi ali saindo foi de criança e adolescente. A faixa etária era de criança de 3, 4 anos, 5, até adolescente. Aí eu fui e fiquei, e aquelas crianças passavam perto assim na minha frente, ia passando. Um monte de crianças, tudo bem vestida, tudo muito bem vestido. Eu identifiquei as crianças, aquelas crianças na faixa etária de criança para adolescente, tudo eu identificava de cada país, por causa das roupas que elas usavam. Então eu identifiquei de, de, de cada país, passava ali por causa das vestimentas dela. Aí ela cada criança estava representando o país delas ali. Então eu sabia que ali de cada país tinha cada criança estava representando o país delas. E na porta da igreja parou uma topique, que essa topique, ela tinha uma moça e pegava as crianças e ia colocando lá dentro, né, cada um no seu lugar. Aí ele passou e foi embora. E isso me chamou muita atenção. Na época, assim, eu contei o sonho para o líder meu da igreja lá. Assim, essas coisas não tem muito o que fazer, não, sabe? Porque aí e eu comecei a assistir vídeos. Lá um tempo atrás, assim, eu nunca fui de assistir televisão, assim, gostava de filme. Mas, assim, nunca parei para assistir nada, não. Aí um dia eu assistindo lá e vi um canal, né? Foi desse moço que eu falei no outro canal lá, né, no canal de abertura. Que eu mandei mensagem para ele. Isso aí foi depois de muito tempo, tá? Eu fiquei, né, continuei na igreja, fazendo minha limpeza da igreja lá, as coisas, né, que eu tinha que fazer.
Mas não dei muita importância. Depois que eu fui entendendo, a gente vai crescendo, sabe? Mesmo, o entendimento mesmo daquilo que, que Deus vai nos ensinando mesmo, Deus vai nos mostrando. Eu fui entendendo qual era o significado daquele sonho. E eu, na época, eu vi uma matéria de uma moça que ela falava que eles iam, que ela era orientada, não sei se de que religião era, eu já esqueci, nem lembro não. Mas ela era treinada para entrar dentro da igreja, das igrejas, principalmente nas escolas dominicais, onde que as crianças é ensinado para matar Cristo dentro das crianças, ensinar, ser inverso daquilo qual é o verdadeiro objetivo, né, do ensinamento de Cristo, era inverter, transformar a verdade em mentira, né? Matar Cristo mesmo, ou então mostrar que não é da forma que ele é. Tanto é que você vai ver na nossa atualidade aí, né? Você vai ver, não precisa nem ir para dentro das igrejas não, o objetivo dele, o foco maior dele é lá dentro, sabe? Porque é lá dentro que é mais ensinado de Jesus, né? De Cristo, de Deus para as crianças, né? Na escola dominical, nos ensinamentos. Então ele está focando mais nisso aí. Quando eu li essa matéria, eu mandei a mensagem para esse YouTube. Aí ele não viu, aí tô eu aqui hoje contando, né? E muitas outras experiências, mas qual é a mensagem que eu deixo hoje? Porque eu vivi aquilo ali. Hoje eu consigo enxergar com mais clareza qual é o objetivo verdadeiro dele. Porque o público dele, né, é trabalhar na mente. E de uma criança é onde que os pensamentos, aquilo tudo que a criança aprende, né, ele quer tirar e colocar, né, matar, sabe? Que é fácil você manipular uma criança com ensinamento, você ensinar, né? É esse o cuidado que nós temos que ter quando a gente for falar de Jesus, de Cristo, de salvação para uma criança. O ensinamento, que tem que ter jeitinho, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo. Sabe? O maior dever nosso é mostrar e ensinar para uma criança o amor de Cristo. Primeiro a gente tem que ter amor, né, para ensinar, né? Querer que esse amor seja crescido dentro de uma criança, mas não de uma maneira agressiva, porque lá na matéria que eu vi lá, é com jeitinho que eles vão desvirtuando as coisas. E é fácil para uma criança, né, questionar tudo, para um adolescente questionar tudo. Então, a gente tem que ter muita sabedoria mesmo e amor pelaquilo que faz, que primeiramente é o amor de Cristo, a gente passar com sabedoria para uma criança, para um adolescente. Hoje, você vai, muitas denominações acham que para segurar um adolescente tem que fazer isso, tem que entretenimento, é isso, é aquilo. É só pedir Deus direção mesmo, sabe por quê? Porque lá também eles querem matar, e eles vão matar da melhor forma que eles acharem que tem que ser. Então nós temos que ter muito cuidado, a gente que é mãe, pai, avô, avó, transmitir essa herança, né, com muito amor no coração. Ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar, não é ensinar eles a ir para denominação, não. E achar que ele está seguro, não. Sabe, é bom, mas acompanha, acompanha seu filho, sabe? Chega em casa, eles aprendeu assim, será que é isso mesmo? Sabe? Mas para você ensinar, você tem
né? Você tem que estar em, né? Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, porque se você deixar a responsabilidade lá, você não sabe o que, a água que ele está bebendo, sabe? Essa pessoa aí, ela mesmo falou que ela entrava mesmo dentro das igrejas aí, ó. É o fogo desde a escola dominical. Eu não estou falando que é todos os lugares, eu estou falando para tomar cuidado. Por quê? Porque os nossos filhos é de responsabilidade nossa transmitir a herança. Na palavra fala assim, ó, ensina o seu filho, o caminho que deve andar. Nem ensinar o seu filho a entrar numa denominação e achar que é assim, não. Ensinar quando eu trago isso para a minha vida, hoje eu entendi. Ensinar o meu filho o caminho que ele deve andar, é ensinar, né, aquilo que está escrito, porque a palavra de Deus não vai mudar porque meu filhinho acha isso ou porque acha aquilo, não. Vai com sabedoria, né? Se é para criança, você vai ter uma linguagem de criança, de, de falar do amor de Cristo para uma criança. Se é um filho adulto, você vai falar de uma maneira mais, né, que ele possa, né, porque ele já é adulto, mas uma criança é um momento assim que o inimigo mesmo investe mesmo, sabe? Um adolescente é no momento ali, porque é no momento onde que a mente está sendo, né, forjada, né? O princípio está sendo, é, 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 está tá tendo as experiências naquilo que estão vivendo mesmo, tá bom? Naquilo que estão recebendo mesmo. Então vai forjando o adolescente, a criança para adolescente, para um jovem, para um adulto. Então hoje, na nossa atualidade, os adultos que estão assim, o assado, acha que levantar a mão, que é Cristo, ou que acha que pular dentro de uma igreja, que adolescente precisa disso, que adolescente, tudo bem, sabe? Se tudo chegou nesse grau de entendimento, sabe? Eu penso comigo assim, vamos gastar tempo com nossos filhos, com nossos netos, sabe? Eu moro longe, eu fico um pouco longe dos meus netos, mas eu peço, Senhor, misericórdia mesmo, para que meus filhos, minha filha, possa ter crescimento espiritual para educar, sabe? Que precisa de reunir em algum lugar, é necessário reunir mesmo, sabe? Eu não estou falando aqui que não é desnecessário, não, ou então ficar, ter medo que o inimigo. Nossa, o inimigo vai estar, ele está aí mesmo, ele está em qualquer lugar, ele vai investir na escola, em qualquer lugar, né, em qualquer lugar, não vai ter jeito. A nossa alegria é saber que a gente seja conduzido pelo Espírito Santo para ensinar o nosso filho, ensinar, transmitir o amor de Cristo para eles, sabe? Não precisa de muita coisa, não, é só ficar na dependência dele para ter sabedoria, para saber que essa transmissão está na direção dele, tá bom? Vou parar por aqui. De repente eu possa voltar com esse assunto, né? Não sei. Mas foi a experiência que eu vivi e hoje eu sou vacinada mesmo em questão disso aí, né? Não, não, não fico criticando ninguém não, porque tem tantos lugares bons e maravilhosos que tem que a responsabilidade mesmo, que o desejo mesmo é ensinar. Às vezes só não está tendo visão para captar, né, aquilo que está sendo infiltrado mesmo. Às vezes numa revista que é transmitida para os nossos filhos. A palavra está aí, gente. A palavra de Deus é aí lá no tempo lá. Jesus era lá, estava lá, não tinha muito enfeite, não. Não precisa de muita coisa, não. Só mostrar para eles que existe um Salvador e que se ele estiver, né, firmado nesse Salvador, eles vão estar seguros, tá bom? Na hora lá que eu senti que o inimigo, ele trabalha, ele tem uma maneira dele trabalhar e é assim que ele pega as pessoas, sabe? Ele não vem com o tridente, com o feio, com o chifre, não, ele vem apresentável mesmo. Só que aquele que está lá em cima, que está velando, tá, coisa, a gente pedir socorro, ele vai nos socorrer, ele vai nos dar sabedoria para saber conduzir os nossos filhos, os nossos netos, né, na direção do, do Espírito Santo, para que sejamos cidadãos do céu, tá bom? Beijo, fica com Deus e que Deus possa nos dar sabedoria
nas instruções daquilo que vamos passar para os nossos filhos. Tá bom? Fica na paz de Jesus Cristo.